Diego Amorim chegando e trazendo com ele um convidado. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil FM. Já estamos na linha com o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Ele que é líder do governo no Senado Federal e gentilmente atendeu o nosso convite. Bom dia, senador. Seja muito bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a equipe da técnica. Agradeço o convite da Nova Brasil para bater esse papo abrindo a sexta-feira no programa Nova Manhã. Prazer falar com vocês. Muito bem, o prazer é nosso. Senador, antes mesmo da aprovação da reforma tributária no Senado Federal, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falava já em fatiar a reforma e em promulgar somente aquilo que fosse consenso entre deputados e senadores. A minha pergunta é, o senhor não teme que a reforma que deu tanto trabalho aos senhores e que o Brasil esperou durante décadas, literalmente, perca parte da sua essência, da coluna vertebral dela nessa reta final, justamente em razão de uma disputa boba que vez e outra a gente vê de protagonismo entre a Câmara e o Senado? Ô Diego, essa matéria, como você disse, ela é totalmente suprapartidária, não é de esquerda, não é de direita, não é do governo ou da oposição. É uma matéria que nós perseguimos há 40 anos. Todas as reformas, os sistemas tributários que nós vivenciamos no Brasil, todos foram feitos, elaborados em regimes autoritários, sem o Congresso participar, sem opinar. E essa vai entrar para a história, que é um orgulho para essa legislatura, deputados e senadores, como a primeira feita no regime democrático, ouvindo a Câmara, ouvindo a população, ouvindo os segmentos, ouvindo o Senado. Eu não acredito, sinceramente, em fatiamento. É óbvio que veio a matéria da Câmara, os senadores trabalharam, o senador Eduardo Braga, relator, introduzimos algumas modificações que entendemos necessárias, todas elas conversadas, negociadas, combinadas com o governo federal através do Ministério da Fazenda e da sua equipe. Eu imagino que o Ministério da Fazenda vai fazer o mesmo diálogo com a Câmara dos Deputados e, portanto, eu não vejo fatiamento de reforma tributária, que, como você falou, acaba ficando uma coisa pela metade. Eu prefiro que a Câmara ou absorva ou mude eventualmente aquilo que ela entende necessário e possa voltar ainda, porque no caso de emenda constitucional é o verdadeiro ping-pong. Ele só se encerra quando o texto da Câmara e do Senado forem absolutamente coincidentes. Mas eu não estou vendo dificuldade para isso. Eu acho que um primeiro momento, lá atrás, a fala do fatiamento corresponde a uma dificuldade maior. Não vejo essa dificuldade agora. Evidentemente que a palavra final não é minha, é da Câmara dos Deputados. Vamos aguardar a apreciação da matéria, imagino que a partir da semana que vem, e a partir daí vamos enfrentando a cada dia a sua agonia, como a gente diz no ditado popular. Imagino. Senador, a gente vai piscar o olho e o ano vai acabar. O senhor falou aí em expectativa da semana que vem, essa retomada de discussão na Câmara. O senhor está otimista? O senhor está certo? O senhor está em dúvida? O senhor está na torcida? Como é que o senhor está em relação a uma eventual promulgação e finalização de toda essa tramitação da reforma ainda em novembro ou ainda no início de dezembro? Olha, eu estou otimista. Eu acho que esse é o desejo da sociedade brasileira. Fizemos já o arcabouço fiscal. Se a gente completar, e creio que completaremos até dezembro, eu acho que a Câmara e o Senado têm responsabilidade, sabe o que representa a aprovação de uma reforma tributária. O mundo está carente de locais onde sinta segurança para investir. O Brasil, eu posso dizer, é a bola da vez. Estamos vivendo, eu diria, numa democracia plena, com estabilidade das instituições, com bens naturais, coisas são demandadas no mundo inteiro pelo foco na questão do aquecimento global e do meio ambiente. Então, sinceramente, temos um potencial. Creio que, completando esse ciclo que eu chamo de preparação para a economia
tomar seu rumo e crescer, teremos muitos países e fundos que ampliarão em muito seu investimento no Brasil. Eu estou otimista, eu acho que o Senado cumpriu o seu papel, assim como a Câmara cumpriu na primeira fase. Trabalhamos o mais rápido possível, é uma matéria, como você disse, complexa, e eu acho que a Câmara agora também fará a sua parte, eventualmente modificar o que não concorda. Se for assim, volta para cá. Mas nós temos tempo, nós estamos abrindo a semana que vem, um dia, se não me engano, 20, então temos dezembro inteiro. Feriado é só lá para Natal, então ainda temos LDO para aprovar, ainda temos o próprio orçamento do ano que vem. Não tem só reforma tributária, temos fundo offshore, fundo onshore, então tem matérias que representam ainda muita coisa importante, tanto para a saúde fiscal quanto para a saúde da economia brasileira. Eu, sinceramente, sem muito gigantismo, sem muito pé fora do chão, que não é meu estilo, eu creio que a gente consegue aprovar tudo isso até dezembro. Eu sinto essa vontade nos senadores e nos deputados. A gente está conversando com o senador Jacques Wagner, senador do PT da Bahia e líder do governo no Senado. Eu queria abordar justamente essa questão, senador, porque o senhor tá otimista aí com o prazo, a gente já está no finalzinho do ano e realmente existem matérias muito importantes para serem aprovadas para garantir a sustentabilidade fiscal do governo, o orçamento para o ano que vem. Quais matérias o senhor acha que já estão mais encaminhadas nesse sentido e quais aquelas que vão demandar uma negociação maior? Não, olha, basicamente você tem a reforma tributária, vamos esperar a posição e a ponderação da Câmara dos Deputados. Na questão dos fundos, eles já foram debatidos na Câmara, eu acho que eles já são para lá de conhecidos da sociedade. Eles já estão no Senado e eu, de novo, não vejo dificuldade para essas 3 matérias que eu lhe disse que tem a ver com a estabilidade da máquina pública na área financeira. Então, eu sinceramente, eu sei que está apertado, mas repare, eu conheço a casa. As pessoas vão esticando, mas chega uma hora que as pessoas sabem que tem que entregar, como se diz, o serviço para a sociedade. Então, é o chamado esforço concentrado de fim de ano, né, senador? No fundo, não vou dizer que é igual, mas é um pouco como a gente individualmente com o imposto de renda. Vai deixando, quando chega naquela última semana que a gente só tem até tal dia, viu? Aí sai todo mundo buscando as papeladas na gaveta, para quem tem pouca coisa para declarar, e acaba declarando meio em cima da hora. É um pouco o hábito que a gente acaba tendo. No caso lá do Congresso, eu acho que a responsabilidade é grande dos 2 presidentes, do presidente Arthur Lira, do presidente Rodrigo Pacheco. Óbvio que eles sabem que a sociedade também olha para eles como comandantes das 2 casas, ou de cada casa, e não vejo nenhuma intenção de nenhum dos 2, nem do corpo da Câmara. Tem as brigas, ô Diego, naturais, puxa daqui, estica dali, emenda, cargo. Bom, isso é a vida da gente em democracia de composição. Presidencialismo de composição é isso mesmo, são 7, são 8, são 10 partidos, e aí fica o puxa-estica, que é histórico. Esse a gente vai fazendo, o ministro Padilha está aí, estou eu trabalhando, o Guimarães na Câmara, o Randolfo no Congresso, e temos também uma retaguarda muito forte, que é o presidente Lula. Ele tem uma capacidade de convencimento muito grande e, ao fim e ao cabo, Diego, o que cada deputado e senador quer é ver o Brasil crescer. Porque quando o Brasil cresce, gera emprego, pontua no sistema internacional, não tenha dúvida que isso faz muito bem para cada deputado e senador que vai buscar uma reeleição em 2026. Senador?
Quando o país... Oi, pois não. Não, só para acrescentar, tem outras duas medidas aqui que também estão tramitando e que também tem impacto na arrecadação do ano que vem. Uma é aquela tributação das subvenções via ICMS e outra é a regulamentação das bets, das apostas online, das apostas esportivas. O senhor vê chance disso passar também? E o senhor falava também da atuação do presidente Lula. Nesse sentido, as indicações para aquela vaga que falta no Supremo Tribunal Federal e a vaga do Procurador-Geral da República, que também precisam passar pelo Senado, e isso pode ali, eu não digo atrapalhar ou pelo menos ali ficar misturado com essa pauta econômica que precisa andar também? Não creio, sinceramente não creio, porque, repare, é como você mesmo disse, são 2 vagas e um eleitor. Só tem um eleitor que é o presidente, que é quem indica. Houve, mas a escolha definitivamente é a dele. Eu, sinceramente, acho que as pessoas não misturam esses 2 postos com o dia a dia das negociações normais entre executivo e legislativo. É óbvio que quando chega nas agências, nos ministérios, nos bancos, nos cargos, todo mundo pleiteia e, eventualmente, um não atendimento aqui e ali pode criar um ruído, que pode ser contornado, mas pode criar um ruído. No caso do Supremo, eu não vejo ninguém que diga assim, se não fizer o meu, até porque não tem o meu. Quem escolhe é o presidente, não tem lista nem na PGR, nem no Supremo Tribunal Federal. É uma escolha aberta, como se diz, do presidente da República. Ele olha para a sociedade, para o meio jurídico, para os operadores de direito. No caso da PGR, tem uma limitação, que é uma categoria que o cidadão tem que estar, que, se não me engano, tem um pouco mais de 70 que poderiam ascender a esse cargo, então ela é mais restrita, mas não tem uma lista. E no caso do Supremo, é totalmente aberto. Se o presidente entender que tal pessoa tem competência, maturidade, e ele tem confiança na visão de mundo que essa pessoa tem, que isso é claro que é importante, a pessoa carrega para o Supremo a percepção e a visão que ele tem do mundo, da sociedade. Então, essas 2, sinceramente, não interferem. Elas interferem só porque elas ocupam espaço de tempo, no caso das 2, tem que ir para o Senado, tem sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, tem sabatina no Pleno, mas não acho que ela tenha o condão de melhorar ou estragar. Evidentemente, se indicar alguém que todo mundo acha, beleza, todo mundo fica satisfeito, mas não é cargo pretendido pelos deputados e senadores. Nesse sentido, eu acho que não atrapalha. Pois é. O senador, voltando só um pouquinho. Terça-feira, o relatório do coronel, e aí vamos votar. A ideia é votar o mais rápido possível. Senador, só voltar um pouquinho na reforma tributária, porque a gente teve gente na oposição que votou contra a reforma tributária, né? A gente durante meses ouviu que a reforma tributária era muito importante, que não havia ninguém em Brasília contra a reforma tributária. O problema era qual seria essa reforma tributária. Quem votou contra, na oposição, bateu muito na questão do IVA, né, do imposto único, aí dizendo que vai ser o maior IVA do mundo. Eu sei que o senhor já respondeu inúmeras vezes sobre isso nos últimos dias, mas eu queria que o senhor dissesse ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM como que o senhor lidou com essas críticas em relação às acusações e às interpretações de que nós teremos o maior IVA do mundo e que os impostos vão aumentar. Olha, primeiro eu quero separar. É óbvio que teve parte da oposição que fez críticas, eu diria assim, objetivas ao texto. Parte da oposição fez o jogo de oposição, que eu não acho correto, mas não sou eu que vou dizer como eles vão se comportar, que é o jogo de eu sou oposição, vamos tentar derrotar. O que eu acho que não cabe em matéria desse porte. Essa briga oposição derrotar governo e vice-versa, ela é própria de outro tipo de matéria. Mas teve gente que polarizou, infelizmente o ex-presidente entrou em campo pessoalmente, falando com aqueles que ele ajudou a eleger e pressionou violentamente, o que eu acho um equívoco, que quem já foi presidente sabe das dificuldades fiscais,
sabe que o sistema tributário brasileiro é considerado o 7º pior do mundo entre 190 nações. Repare, 7º pior do mundo entre 190. Enquanto a gente é a 9ª maior economia, é o 7º pior sistema tributário. E ele entrou em campo dizendo mesmo, não, quem eu apoiei tem que votar contra, blá, 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 blá. Assim como teve gente de oposição que votou um texto da reforma tributária. E é bom lembrar, como foi dito por alguns, que esse texto começou a elaboração, não foi no Executivo, foi na Câmara e no Senado. Lá o Baleia Rossi apresentou uma emenda constitucional que foi relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Do lado de cá no Senado foi Roberto Rocha. Os dois textos foram elaborados por um deputado e um senador que à época eram apoiadores do ex-presidente. Na época do ex-presidente, e alguns inclusive votaram dizendo isso. Eu não tenho como votar contra esse texto. Esse texto foi o que eu defendi em discurso na época do governo dele. Por que agora eu vou dizer só porque mudou de governo eu fiquei contra? Eu acho que essa postura não é madura para a democracia brasileira. Então, eu acho que alguns votaram contra. Sobre o IVA, de novo, vou dar o crédito. Quem criou a ideia do IVA dual, que não corresponde ao IVA que a gente conhece lá fora, talvez o erro ter botado este nome, que aí o pessoal diz, não, o IVA lá é 10, é 12, é 7, é 13. E aqui tende a ser maior, vai ser o maior do mundo. Mas não é o maior do mundo, que não tem nenhum IVA do mundo que se compara ao brasileiro. Vou repetir. É só entrevistar um suspeito, que é Roberto Rocha, que não votou no Lula, não torceu pelo Lula, que ele vai explicar qual foi a ideia. A ideia foi juntar mais de um imposto. Nesse imposto, vamos dizer, no destino, que favorece aos estados menos desenvolvidos, que na origem só favorece aos estados industrializados. E é evidente, como ele é um IVA dual, repito, não representa o imposto IVA que a gente conhece lá fora, quem viaja quando vai fazer uma compra, e por isso, evidentemente, ele é maior. E a depender, porque também quero lembrar, para quem está nos ouvindo, a fase de transição dessa reforma, como não podia deixar de ser, é 10 anos. Ninguém dá um cavalo de pau, como se diz na gíria, num transatlântico chamado Brasil. Uma reforma tributária, um país complexo, um país com diferenças muito grandes regionais e sociais. Então nós temos 10 anos. É óbvio que isso vai se amadurecendo. Eu espero que a cada dia que se consolide que a arrecadação está crescendo, está correta, a gente possa inclusive diminuir não só esse imposto, como qualquer outro imposto que esteja na fila dos impostos brasileiros. A gente agradece muito ao senador Jacques Wagner, senador pelo PT da Bahia, líder do governo no Senado. A gente agradece muito pela entrevista, senador. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Um bom dia, um bom fim de semana. Obrigado a vocês, bom dia, bom fim de semana a todos que nos ouvem, a equipe aí, Diego, Mauro, Ana e a outros, e agradeço também a direção da Nova Brasília. Parabéns pelo trabalho, bom descanso no fim de semana. Um abraço. Obrigado, senador. Valeu, obrigado, senador. Obrigado, Diego, você também. Valeu, bom fim Mauro. de semana, bom feriado. Obrigado. Estão cobrando minha cantoria e semana passada a gente também teve entrevista, não teve o resumo musical. Semana passada eu vou ter que fazer quase um faroeste caboclo aqui, cantar uns 8 minutos seguidos. Pra compensar, viu? Tá prometido pra sexta-feira que vem. Já tá registrado aí. Valeu, Diego. Bom fim de semana, valeu. Valeu, você também.